Foi em uma tarde quente e carregada de expectativa que algo mudou, e eu sabia que estava prestes a me envolver em uma história de desejo e sedução proibida. Algo na atmosfera daquela tarde parecia diferente, como se o ar estivesse impregnado de uma tensão que eu não conseguia explicar, mas que sentia em cada movimento meu, em cada respiração. O calor não era o único a me sufocar, havia algo mais, algo invisível e perigoso, que me atraía e me fazia hesitar ao mesmo tempo. A família estava reunida no jardim, todos aproveitando o churrasco, as risadas e conversas que preenchiam o ambiente com uma sensação de normalidade. Mas para mim, naquele momento, o que importava não era a conversa sobre o tempo ou os planos para a próxima viagem. O que realmente me tirava do eixo era o modo como ele me observava. O modo como seus olhos seguiam cada um dos meus movimentos, como se quisesse guardar tudo o que via, como se tentasse desvendar cada pequeno detalhe de mim. E eu, embora tentasse ignorar, sabia que não conseguia fazer o mesmo. Algo estava acontecendo, e eu não podia evitar. O que começou como uma simples sugestão de meu marido de aproveitar a sauna depois do churrasco, se transformou em algo que eu não poderia mais controlar. Eu hesitei, é claro, afinal, não era algo que eu imaginava fazer com a presença de todos. No entanto, a ideia de me afastar um pouco do calor do dia e, de alguma forma, escapar daquela sensação desconfortável me fez aceitar. Coloquei meu maiô vermelho, aquele que sempre chamava a atenção de todos, e sobre ele, vesti uma saída de praia branca e semi-translúcida. Ela mal cobria meu corpo, mas naquelas circunstâncias, parecia o suficiente para não despertar mais olhares curiosos. Enquanto caminhava até a sauna, pude perceber os olhares direcionados a mim. Alguns discretos, outros nem tanto. Mas havia um olhar em particular que parecia se fixar em mim de uma maneira única. O dele. O olhar do meu sogro. Eu podia sentir o peso de sua atenção, uma pressão sutil mas inegável, que me fazia tremer por dentro, embora tentasse não mostrar. Cada passo que dava em direção à sauna, ele estava lá observando, me estudando com o foco que me desconcertava, mas ao mesmo tempo, me excitava de uma maneira que eu não podia explicar. Entrei na sauna e me sentei ao lado de meu marido, tentando manter a normalidade. O vapor denso começou a preencher o ambiente, e logo minha pele estava brilhando, coberta pelo suor que escorria lentamente. O calor da sauna parecia agora pequeno diante da sensação de algo iminente, algo prestes a acontecer. Meu marido, com a mente focada nas conversas com os amigos, disse que iria buscar mais água, e logo se levantou, me deixando ali sozinha com meu sogro. A sensação de solitude era uma porta aberta para o desconhecido, e eu sabia sem dúvida que algo estava prestes a acontecer. Mas o quê? O silêncio entre nós dois foi denso, carregado de uma tensão palpável. Era como se as paredes da sauna estivessem se fechando ao nosso redor, tornando tudo mais intenso. Ele se aproximou lentamente, seus passos suaves no piso de madeira, até que se sentou mais perto de mim do que eu poderia imaginar. O espaço que antes parecia confortável agora estava carregado de uma eletricidade que me fez prender a respiração. Eu sentia o calor do seu corpo como uma chama que se acendia dentro de mim, superando até o calor da sauna, e o meu coração começou a acelerar. "Está tudo bem?" Ele perguntou, a voz rouca, baixa, quase um sussurro, mas suficiente para me fazer estremecer por dentro. Eu assenti, tentando manter a compostura, embora soubesse que estava prestes a perder o controle. Seus olhos desceram lentamente pelo meu corpo, e embora eu tentasse desviar o olhar, não consegui. Seus olhos estavam fixos em mim, quase como se me desnudassem por dentro, mais do que fisicamente. Eles lingeram no meu maiô vermelho, no meu decote e no contorno dos meus seios, e eu podia sentir a tensão crescer a cada segundo. Cada gota de suor que escorria pela minha pele parecia intensificar ainda mais o desejo que se acumulava dentro de mim. Foi então que ele estendeu a mão, roçando levemente meus ombros, como se quisesse afastar um fio de cabelo que se colara à minha pele. O toque dele, tão suave, mas carregado de uma intenção que eu não pude ignorar, fez meu corpo tremer. Algo dentro de mim se rompeu. "Está muito calor aqui, não acha?" Ele disse com um sorriso sugestivo nos lábios. A maneira como falou, com aquele sorriso quase imperceptível, me fez entender que ele sabia exatamente o que estava fazendo, e isso me excitou ainda mais. Eu sabia que estava à beira de algo que não poderia voltar atrás.
Antes que eu pudesse pensar em qualquer reação, ele puxou lentamente minha saída de praia, revelando mais do meu corpo. Eu deveria ter resistido, deveria ter impedido, mas meu corpo não obedeceu. Ele reagiu de forma diferente, em sintonia com algo mais primitivo, mais profundo. Quando a peça de roupa caiu no chão, ele me olhou com um olhar que transbordava desejo. A intensidade do seu olhar, a forma como ele me desejava, algo que eu nunca imaginaria vindo dele, mexeu comigo de um jeito que eu não sabia explicar. O que havia de proibido nisso me fazia sentir viva, em um nível que eu nunca experimentei. Ele se aproximou ainda mais, seus corpos agora quase tocando, e eu pude sentir sua respiração quente contra meu rosto. A distância entre nós parecia desaparecer, e a tensão que pairava no ar agora estava no toque de nossas peles. Então, com uma delicadeza inesperada, ele segurou meu queixo e levantou meu rosto, forçando-me a encará-lo. Ficamos assim, nos olhando, os segundos se estendendo infinitamente, até que finalmente ele tomou a iniciativa e encostou seus lábios nos meus. O beijo começou suave e explorador, mas logo se transformou em algo muito mais intenso, urgente, como se estivéssemos nos libertando de uma prisão invisível. Minhas mãos se moveram automaticamente, deslizando por seu peito forte, sentindo os músculos tensos sob a pele quente. Ele, por sua vez, desceu suas mãos por meu corpo, indo até a minha cintura, puxando-me ainda mais para ele. A sauna, o calor que nos envolvia, parecia irrelevante diante do fogo que queimava dentro de nós. Alguém pode nos ver, sussurrei entre os beijos, mas minha preocupação era superficial, uma mera desculpa para aumentar a excitação. O perigo, o risco de sermos pegos, só tornava tudo ainda mais excitante. Ele sorriu de forma maliciosa, sua expressão carregada de algo mais que desejo. Suas mãos foram até o laço do meu maiô e com um gesto ágil o soltou, revelando meus seios. O tecido cedeu, e eu estava completamente vulnerável diante dele. Seus lábios desceram pelo meu pescoço, e eu podia sentir cada beijo como uma explosão contra minha pele. Foi então que ouvimos passos se aproximando. O som do movimento foi suficiente para me fazer voltar à realidade. Rapidamente, me ajeitei e ele se afastou, tentando disfarçar, mas ainda mantendo o olhar sobre mim. Quando meu marido entrou na sauna, com as garrafas de água nas mãos e um sorriso despreocupado no rosto, a cena parecia completamente normal para ele. Ele não sabia, não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer ali. Naquele momento, algo dentro de mim havia mudado. O desejo que eu havia experimentado, o desejo proibido que senti por meu sogro, não seria facilmente apagado. E a tensão que agora pairava entre nós dois, após termos cruzado aquela linha, se tornaria algo impossível de ignorar. A tensão no ar era agora palpável, mais forte do que nunca. O calor da sauna, que antes parecia insuportável, agora parecia nada mais do que uma distração. Meu corpo ainda pulsava com a sensação do toque dele, e os pensamentos se misturavam de forma caótica na minha mente. O que havia acontecido ali não poderia ser ignorado, não seria fácil esquecer. Eu sabia que tudo o que havia acontecido tinha deixado uma marca dentro de mim, uma marca que não desapareceria tão facilmente. Enquanto meu marido se acomodava na sauna, alheio ao que havia acontecido momentos antes, eu me sentia cada vez mais fora de controle. Cada movimento meu parecia ser observado, analisado, e em minha mente ele estava sempre lá, os olhos do meu sogro fixados em mim, como se ele ainda me desejasse de alguma forma, mesmo que nada tivesse sido dito. O que aconteceu entre nós não era apenas um simples beijo, mas uma troca de energias, algo que se expandiu de uma forma que eu não poderia mais ignorar. A tensão entre nós dois continuava a crescer, um fio invisível que nos conectava de uma forma íntima e perigosa. Eu sabia que algo teria que acontecer, mais cedo ou mais tarde. Como poderíamos continuar fingindo que nada havia mudado? Como eu poderia olhar nos olhos do meu marido ou de qualquer outro membro da família, sabendo o que havia ocorrido naquele espaço fechado, entre o vapor e o calor? A realidade parecia agora distante, e tudo o que eu sentia era um desejo avassalador que se infiltrava em todos os meus pensamentos. A noite parecia se arrastar enquanto tentava manter as aparências. O churrasco foi finalmente encerrado, e todos começaram a se despedir. Mas havia algo em mim que estava irreparavelmente alterado, como se eu tivesse cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar.
Enquanto meu marido se despedia dos outros, meus olhos buscavam os dele, o meu sogro. Ele estava lá, quieto, mas eu podia ver a mesma tensão em seus olhos. Ele sabia que nada estava resolvido, que o desejo ainda pairava no ar, esperando para ser liberado. O caminho para a mudança parecia ser inevitável. Sabia que não poderia continuar a fingir que nada havia acontecido, que aquele momento não havia mudado tudo entre nós. Naquele instante, estava claro para mim que o desejo proibido não seria algo que desapareceria facilmente. Algo dentro de mim estava em ebulição, e a ideia de tentar resistir a esse sentimento parecia cada vez mais distante. Eu sabia que, de alguma forma, ele sentiria o mesmo, e que a tensão que agora compartilhávamos não poderia ser ignorada por mais tempo. Naquela noite, ao deitar na cama, meu corpo ainda estava em chamas, e minha mente não conseguia parar de pensar nele. Cada toque, cada olhar, estava gravado em minha pele e em minha memória. O que começou como um simples encontro na sauna agora se tornará uma história de desejo não consumado, uma tensão que só aumentava com o passar dos dias. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa era certa: nada seria o mesmo. E assim, com o peso do que havia acontecido sobre meus ombros, eu sabia que não poderia mais voltar atrás. Eu havia cruzado uma linha, e a tensão entre mim e ele, meu sogro, apenas se intensificaria. O que começou como uma atração sutil, um olhar furtivo, agora era algo mais profundo, algo que nos ligava de uma forma perigosa e proibida. E no fundo eu sabia que ambos sentíamos a mesma coisa, uma chama que não poderia ser apagada, um desejo que não poderia mais ser ignorado. O caminho à frente era incerto, mas uma coisa era clara: aquela história ainda tinha muitos capítulos a serem escritos. Agora que você conhece a verdade, o que faria no lugar dela? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe seus pensamentos. Sua interação é muito importante. Se gostou dessa história intensa e envolvente, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias cheias de tensão, romance proibido e desejo. Obrigado por assistir e até a próxima!